Bom, 1 da tarde, mais 21 minutos. Agora a coisa vai feder, literalmente, né? Porque nós vamos falar sobre a tal CPI do lixo que terminaram antes mesmo de dela começar assim meio na prática, né? Houve 10 sessões na prática, mas que na segunda-feira acabaram de enterrar as últimas esperanças de termos algo transparente nesse município, na cidade de Aracaju. Aqui comigo está o vereador Elber Batalha Filho. Ele foi integrante da CPI. Elber, satisfação revê-lo. Seja bem-vindo mais uma vez. Satisfação é nossa, Tiago. Aliás, o único vereador de oposição numa CPI composta por vereadores que dão sustentação à base do prefeito Edivaldo Nogueira. Sim, sim. O que foi que aconteceu, Elber? Afinal de contas, qual foi o argumento utilizado? Porque eu vi as explicações, nós fizemos um link sobre o assunto e não me convenceu o fato de encerrar com a CPI do lixo. Eu vou tentar fazer um resumo para que quem está em casa entenda bem o que aconteceu. Nós instalamos a CPI lá atrás, dia 13 de março, e fizemos o seguinte acordo. Num plano de trabalho, estabelecemos que nesse primeiro momento, nos primeiros 2 meses, nós faríamos um apanhado de documentos e ouviríamos 2 pessoas, que seriam os delegados que presidiram a investigação, Daniele Garcia e Gabriel Nogueira. E que, com base nesses documentos e nas orientações, na experiência passada pelos delegados que presidiram a Operação Babel, que nos foi compartilhada naqueles depoimentos, nós tiraríamos um resumo inicial que se chamaria libelo, acusatório no sentido de dar continuidade às investigações. Concluída essa primeira fase, há cerca de 20 dias, eu apresentei uma proposta do que eu achava que deveria ser a segunda fase. Eu disse que tinha que se investigar os aditivos feitos no contrato de 2010, que passaram um lote de 33 milhões para 100 milhões em apenas 60 dias, um outro lote de 50 para 105 milhões em apenas 60 dias também. Tinha que se investigar o que foi que ocorreu, que a diferença de pesagem do lixo de Aracaju passou de 11 mil toneladas mês para 23 mil toneladas, sem uma justificativa de período, de fato novo que gerasse isso, uma suspeita de fraude de pesagem, e solicitei também que alguns documentos vieram faltando, dentre eles as interceptações telefônicas, que naquele momento não vieram porque eles estavam em sigilo de justiça, mas que agora que o Tribunal de Justiça decidiu pela validade das interceptações como meio de prova, não haveria mais nenhum óbice a que elas viessem. Isso criou um pandemônio, Tiago. O que era para ser votado no dia, não, o relator vai apresentar uma nova proposta. Ele, no primeiro momento, disse que concordaria com minha proposta e acresceria novos pedidos. Desmarcou-se uma primeira vez essa reunião, para ele apresentar. Na segunda vez marcada com a imprensa, vocês da TV Atalha dando cobertura plena à CPI, ficaram lá de 9 da manhã até 11 horas e ele nem sequer apareceu. E depois disse que estava na inauguração com o prefeito, lá na sede da prefeitura, a sanção de uma lei da cota para negros em concursos públicos, e não apareceu. E na segunda-feira deu esse relatório preliminar, que não pode nem ser chamado mais de libelo, porque libelo é quando você quer investigar alguma coisa. Correto. Dizendo que está satisfeito com o depoimento de Daniele Garcia e de Gabriel Nogueira e com os documentos que já vieram. Ele não quer interceptações, ele não quer os contratos que ficaram faltando, ele não quer mais nada. Aquela história, não me mostre nada porque eu não quero, não estou afim, não tenho Exato, interesse. eu estou com medo de descobrir. Então é melhor parar por aqui e vamos ficar por onde a gente está. Olha, é impressionante isso, porque esse é um assunto que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando, porque tem muitos detalhes, muitas minúcias que de fato a gente não consegue entender. E aí, como se não bastasse, minha gente, esta novela mexicana ganhou mais um capítulo importante. Ontem nós tivemos acesso, inclusive eu quero aqui mostrar, se for o caso aqui, tem 40 páginas, certo? 40 páginas, documentos que mostram que a ganhadora da atual licitação de um contrato que foi assinado em fevereiro. Em fevereiro. Em fevereiro, diga-se de passagem, tá? Tá aqui, quem quiser, ó, tá aqui, à disposição. Papel aqui não falta aqui, viu? E nós temos esse compromisso e a responsabilidade de trazer a informação quando a gente tem a prova. Aqui ninguém é irresponsável, não. Aqui ninguém é moleque, não, tá? É um recado que a gente está dando aqui. Então, esse documento aqui, esse calhamaço aqui, pede, é a prova de que a empresa ganhadora
solicitou à Insurb por diversas vezes, primeiramente, a prorrogação do prazo. Porque a partir do momento que você tem aí a assinatura do contrato, minha gente, você tem um prazo específico, nesse caso de 30 dias, 30 dias. para pôr o serviço na rua. Na rua, exato. Tá? Assinou o contrato, ok, 30 dias para pôr o serviço na rua. A partir daí, a empresa vencedora pediu a prorrogação desse prazo. Pediu 3 ou 4 vezes. Todos esses prazos sendo negados, né? A Insurb negou veementemente. E aí, o que mais chamou a atenção é que em um dia, no último ela negou, e no outro dia, a Insurb, sem que nem porquê, nem dizendo como e de que maneira, simplesmente, está aqui, inclusive é o último papel que eu tenho aqui. Certo, produção, já entendi. Eu tenho aqui exatamente o comunicado da Insurb, aqui, ó, por favor, o comunicado da Insurb dizendo à empresa vencedora que, de fato, nesse momento está concedendo a flexibilização da adequação da frota a partir da entrega da ordem de serviço. Por que isso? Porque no edital fala assim que a empresa vencedora teria que colocar todos os seus equipamentos e insumos novos, inclusive os veículos, os compactadores que trabalham diuturnamente nas ruas. E aí, alegando aí problemas financeiros, que não tinha condição naquele momento, solicitou e, de repente, não mais que de repente, a flexibilização foi concedida. E, segundo os entendidos, os especialistas, isso não podia acontecer porque fere exatamente o edital. Temos mais um capítulo. Aí, hoje, tudo isso foi protocolado no Ministério Público. Estou fazendo essa análise aqui para que você possa entender o contexto da história. É um pouco longo, mas é necessário. Hoje, acabou de chegar aqui em minhas mãos. Põe aqui, ô Papitinho. Tá aqui, ó. Isso aqui é o despacho oficial do Ministério Público que, nesse momento, de acordo com esse documento aqui, com o que foi impetrado, tá? O Ministério Público está instaurando um inquérito civil. E diz mais, no seu final aqui, acrescente-se ainda que a questão foi judicializada, requer, inclusive, a suspensão do ato de flexibilização no qual o presidente interino da Insurb assinou e determinou. Isso é mais um capítulo, repito. Como é que o senhor, como vereador da capital, como um agente fiscalizador que vem acompanhando toda essa novela, tem observado essa situação aqui? Observado com a clareza de que o gabinete do presidente da Insurb, não só agora, mas há vários anos, se tornou uma extensão do gabinete dos donos das empresas que exploram o serviço de lixo de Aracaju. Num dos depoimentos, um dos diretores da empresa que hoje explora o serviço diz assim: não, era normal, toda vez que renovava-se a licitação, renovava-se o emergencial, eu era chamado para que nós discutíssemos as cláusulas. Imaginem os senhores, o cidadão dá um depoimento na delegacia ao delegado de que ele, como concorrente de uma licitação, ia discutir com o órgão público licitante as cláusulas que iriam existir e as regras que iriam. Ou seja, é que nem você ir disputar uma partida e você acerta com o juiz qual vão ser as normas. Os outros vão saber na hora. Você já sabe antes e se prepara antes. E isso é uma outra burla absurda. Quando se concorreu, se sabia que o contrato iria ser assinado em fevereiro e que se tinha 30 dias para botar os caminhões e o serviço na rua. Até agora nada. Ou seja, as outras empresas não estão sendo lesadas, não? Estão. E enquanto esse contrato não é assinado, sabe o que acontece? Está vigendo um emergencial que é 3 milhões de reais mais caro do que a licitação permanente. Ou seja, o município de fevereiro até julho está tomando um prejuízo de 3 milhões de reais ano, na proporcionalidade aí. Por quê? Porque a empresa assinou o contrato em fevereiro, até hoje não botou o serviço na rua nas condições do edital, está trabalhando nas condições do emergencial e conta com a complacência. Essa coisa, você lembra da Operação Babel, que os presidentes da Insurb pediam emprego para os parentes do dono da empresa. Né? Na interceptação tem isso. É uma questão muito simbiótica. Exatamente. A questão é o seguinte: ganha o edital, mas não tem condições financeiras para pôr em prática. Isso. Quer dizer, isso é uma fraude à licitação. E fica aí, desde fevereiro, isso enrolando aí, né? Mas olha, como manda o Manual do Bom Jornalismo, e a gente preza por ele, nós vamos ouvir o outro lado. Vamos ver quais são as explicações exatamente
do presidente interino da Insurb, Luiz Roberto. Põe na tela. Não fere as regras do contrato? Não, de jeito nenhum. O contrato está aí, né, exposto para quem quiser, a lei de acesso à informação. Inclusive, nós enviamos toda essa documentação para a Cabo. A Cabo fez a solicitação, não tem nada para se esconder. Né? Essa gestão atua com transparência, atua com ética e com responsabilidade. Não se foi alterado nenhuma cláusula contratual. Apenas reconsideramos o pedido de acordo com a cláusula que está estabelecida no contrato. E por que negou 3, 4 vezes antes? A cláusula diz que estão 30 dias. O contrato foi assinado em fevereiro. E por quê? E por que esse delay na ordem de serviço também não pode ser considerado? O que se pensa é que se vai colocar, minha avó dizia que se colocar folha nos olhos dos outros, para que não enxergue a verdade. A ordem do serviço devia ter sido dada logo depois de fevereiro lá no contrato. O que é que eles estão fazendo? Eles estão burlando a licitação, no sentido de segurar a ordem de serviço, colocar o serviço na rua, para que esse prazo de 30 dias nunca comece a ser contado e a empresa tenha esse ganho. Isso está gerando um ganho. Isso está gerando. O foco, o fio da meada disso é que enquanto o contrato novo não entra em vigor, e se vai prorrogando isso na prática, a empresa está ganhando pelo mesmo serviço que ela deveria fazer por um valor menor ou valor maior, que é 3 milhões mais caro por ano. E essa é a relação, Tiago. E foi isso, me permite só dizer uma coisa. A gente terminar. Que na última quarta-feira, eles são tão desesperados para acabar com essa CPI, que eles tiveram o último recurso deles negado pela Justiça Sergipana, ou seja, a CPI teria que ser concluída e teria que se aprofundar nas investigações. Quando foi? Interceptações têm validade e CPI não vai acabar, aí foi, acaba logo antes que as coisas se esclareçam. E agora vem isso 2, 3 dias depois da extinção da CPI. Aí eu pergunto aqui na câmera 1, você sabe onde é que está o prefeito? Coincidência, né? Que beleza. Meu querido amigo, satisfação revê-lo. Satisfação é nossa. Tá? Nós vamos estar atentos a esse trabalho na CPI, porque eu acredito que nós defendemos a transparência desses atos, acabar com essa caixa preta que se transformou essa história do lixo. Ninguém aguenta mais, é intolerante isso. Ninguém aguenta mais e vamos estar cumprindo com o nosso papel de fazer o bom jornalismo. Estaremos de olho. Com certeza. Um abraço.